é então muito demagógico a fala que ele acaba de trazer agora aqui, o Haddad, falando, na verdade, que o Brasil só está nessa situação porque foram colocados muitos jabutis, fazendo críticas ao Congresso e fazendo críticas em relação aos lobistas. A gente sabe, não podemos ser ingênuos, o Brasil sempre fez isso, sempre aconteceu, e o próprio Centrão, muitas vezes, nessa divisão, é isso que a gente está falando agora, né? Por exemplo, derrubaram o texto, o próprio Cabral falou, mas teve apoio por quê? Cargos. São cargos. Agora, como que você vê? É bonito a gente ouvir o ministro falando, né? Não, vamos ter que mudar a política, a velha política, né? Há muitos privilégios no Congresso. Eles são a essência da velha política, Paulo. Presta só atenção. Eles vão mudar a lei das estatais. É óbvio que precisa mudar a lei das estatais, porque se mudar a lei das estatais, eles pagam dívida política de indivíduos que apoiaram eles para chegar lá, pelas razões que querem. Vão mexer na reforma trabalhista. Com certeza vai ter que mexer na reforma trabalhista. E, olha, convenhamos, quem trabalha com consultoria, qual é o grande problema de uma empresa que quer investir para cá? Primeira coisa que eles perguntam, tributação. Segundo, reforma é a questão trabalhista. Porque ninguém entende isso. Aí eles querem mexer na... Quando a gente para ver, eles estão voltando para quando? Estão voltando para a década de 80, 90. Eles estão voltando para um momento da história em que não comporta mais esse tipo de coisa. A sociedade é dinâmica. Agora está todo mundo acompanhando. Um garoto pega o celular, faz aplicações. Ele pega e investe, ele faz investimento. Você pega um garoto de 16, 17 anos, ele está mexendo com dinheiro. Ele já tem uma educação financeira. Ele já consegue entender, mesmo que ele não tenha aprendido na escola. E olha como isso é tão grave. Quando teve uma proposta de colocar a educação financeira, por exemplo, do governo do Rio Grande do Sul, uma deputada, de um partido... Surreal isso. Ela pegou, não. Eu trouxe ela aqui, nós falamos com ela, Caiane Ortiz, a autora desse projeto. Ela ficou 7 anos lutando para conseguir implementar. Aí veio, né? Mas a filha do implementou, Tarso. no final passou. Veio uma liderança do PSOL. Mas no final passou ou foi Passou, no final passou, depois de muita pressão. Mas dá uma olhada. Mas foram 7 anos de um projeto sensacional. Eu trouxe a Anne Ortiz aqui, a gente gravou por razão eles querem? Eu conheço a Anne Ortiz, ela trabalhou durante muito tempo, mas foi a deputada, a parlamentar do PSOL, que estava contra. Por quê? Porque se você ensinar uma pessoa a pegar dinheiro para gerar dinheiro, sabe uma das coisas que você mata também? A lógica das aposentadorias. Porque se uma pessoa aprender que ele não precisa ter investimento ou recursos públicos sendo utilizados para garantir a aposentadoria, porque ele pode construir a sua aposentadoria com educação financeira, fazendo investimentos, fazendo empreendimentos, ele constrói para o seu futuro, recebendo muito melhor, recebendo mais e recebendo de uma vez só, porque é o seu dinheiro que ele está gerenciando. Imagina uma sociedade em que as pessoas entendam disso. Claro que eles não querem. Eles querem um retrocesso. Aí voltando, porque eu estendi muito. Você falou que eu disse como você é elegante mesmo, porque não são cabeçadas. Isso aí estão querendo construir uma narrativa para justificar o problema que eles criaram para si próprios. Basta que a gente veja qual foi a primeira estratégia política de liderança do Lula. Vamos colocar personalidades para se contrapor nos meus ministérios, porque assim eles brigam entre eles e vêm até a mim, que sou a eminência parda e sou aquele indivíduo que, afinal de contas, tem a sabedoria divina para tomar a melhor decisão. Só que ele descobriu que ele não tem como colocar indivíduos contrapostos que vão contrapor projetos. Eles estão colocando indivíduos que têm perspectivas ideológicas, morais e políticas distintas. A pancadaria que eles fazem entre eles, o Lula não tem como decidir. E ele está ali, ó, tentando sambar numa festa que ele inventou, mas que ele não sabe como dançar. Aí é que está o problema. Por isso que eu disse, não é cabeçada. Foram erros estratégicos, erros táticos, erros morais, erros políticos. São vários erros que estão sendo cometidos. Eu não sei até onde isso vai. Espero que o investidor continue acreditando no Brasil. Com todo respeito, eu não sou economista, não trabalho com isso. Mas quando falar assim, olha como as pessoas reagiram bem à nova âncora fiscal. Ok, eu não entendo o suficiente. Mas como é que flutua a lógica do investidor? Ele não está preocupado apenas com uma coisa que dê estabilidade, ele quer entender a volatilidade. Se alguém não tem regra nenhuma e inventa uma coisa qualquer, qual é a lógica dele? Eu vou fazer um investimento aqui agora, porque agora está na baixa, vai subir, mas daqui a pouco todo mundo vai entender que isso aqui não funciona para nada, vai cair. Eu vendo na baixa, ou vendo na alta para não pegar a baixa. Ou seja, ele está raciocinando em função de posicionamentos estratégicos. Não porque ele acredita nisso. Aí vem Sua Excelência, o nosso ministro da Fazenda, veja como o investidor estrangeiro está acreditando nisso.
Conversa fiada, da minha perspectiva. Eu posso estar enganado. Cabral manja muito sobre investimento estrangeiro. Eu só quero terminar uma dúvida. Ontem foi nosso papo no marketing. Quem é o atual DJ do Lula? Na primeira era foi Zé Dirceu. Sim. Porque ele pós-Moro, ele calou. Você não escuta mais Lula pós-Moro. Após aquele Rio, Moro, o próprio Flávio Dino desmentiu o Lula. Foi surreal aquilo. Não, tem coisa séria assim. Lula está sendo perseguido, excelente trabalho da Polícia Federal. E Lula falando que Moro estava alucinado. Repara, depois dali, acabou qualquer ataque dele. Ele agora fala em BNDES, Banco do Brasil, Caixa. Agora ele fala para governo, não para nichos. Vamos ver até quando. Quem mandou ele ficar quieto? Foi Janja, Zé Dirceu... Quem acha que coincidiu nas últimas 3 semanas aí? Eu imaginava que o Zé Dirceu ia voltar a ter protagonismo. Eu também imagino. Pela confusão que está, ninguém tem protagonismo. Ele está perdido. Por qual razão? No primeiro governo, ele tinha o Zé Dirceu. O Zé Dirceu transitava pelo Palácio do Planalto e pelo Congresso, e ele fazia as reuniões no meu governo, ou seja, ele tinha consciência que o governo era dele. Ele se sentia um primeiro-ministro. Curiosamente, o chefe da Casa Civil, dentro da lógica do gabinete montado nesse presidencialismo que nós temos, é o primeiro-ministro. Porque é o cara que gerencia todas as políticas públicas dos demais ministérios, tendo na cabeça o orçamento que é disposto e tendo também as determinações do presidente. Está absolutamente certo. E o Zé Dirceu mandava muito. Porque o Zé Dirceu... pode-se falar o que falar dele, mas ele é inteligente. Infelizmente, ele está, da minha perspectiva, do lado errado. Do lado errado. Ele está do lado negro da força. Não sei se é possível utilizar essa expressão, se é politicamente incorreta. Mas estou me referindo à capacidade dele, né? Star Wars, né? Mas é a capacidade dele, mas ele está do lado errado, da minha perspectiva. O Lula tinha também o Marco Aurélio Garcia, que era um cara, que era um marxista ortodoxo, que definia uma política externa. Ponto. Queira ou não queira, se sabia. Hoje, a gente não tem mais ninguém. Não é a Janja. A Janja não tem estatura intelectual e de liderança política para tanto. Não tem. Até porque muitas pessoas ali, né, bastidores, fontes, dizem que até dentro do partido ela já tem criado alguns conflitos ali, né? Tentando fazer esse protagonismo e não sendo bem recebido por outros próprios aliados ali do governo, olha, né, do presidente. Dizer, a Gleisi Hoffmann, quem um dia tiver a oportunidade de conversar 10 minutos com a Gleisi Hoffmann, independentemente das simpatias ou antipatias que possa ter por ela tem uma característica. Ela chega e diz aqui, esse espaço aqui é meu, quem manda aqui sou eu. Ela não foi educada para dividir poder, nem influência. Ela acha que não deve ter nem influência, é só poder e o poder é dela. Então, tudo aquilo que pode afetar a Gleisi Hoffmann, não adianta vir a Janja porque ela é esposa, é a primeira dama. Não existe isso não. A Gleisi não aceita. E ela determina. Aí a gente para ver. A Gleisi tem algum protagonismo? Não. A Gleisi está defendendo apenas os interesses dela e do Partido dos Trabalhadores. O que ela está certa. Ela não está errada. Porque ela tem capacidade de olhar para o Lula e saber que o Lula é a capa de um livro. O Lula não é o livro. Se cair essa capa, que pode cair por motivos naturais, pode cair por motivos artificiais preservando a sua vida e motivos artificiais sem preservar a sua vida. Não estou fazendo nenhuma conspiração nem desejando nada. Estou dizendo apenas que a natureza coloca isso para todos. Se ele cair, quem que assume? Ela sabe que não tem ninguém. E por isso ela tem que dizer, eu tenho que organizar esse pedaço aqui. Agora imagina o Lula, que não tem nenhuma proeminência intelectual ao lado dele para dizer para onde ele deve ir. Porque ele também não sabe para onde ele deve ir. O Lula, ele é um bom negociador porque ele aprendeu a negociar em sindicato. Quando eu dava cursos de análise de conjuntura, eu pegava os manuais de negociação dos sindicatos e entregava para os alunos. Eu dizia, comecem a estudar isso aí. Vocês vão ver como é que eles trabalham.